Já deixei de fechar projeto, porque o cliente quer pressa e às vezes a gente poderia falar, não, eu faço. Aí depois que está fechado, não faz e fala que... Mas a gente não é assim. Então a gente gosta de ser verdadeira. Não, olha, o prazo é esse. Então o fornecedor tem que ter essa verdade. Ela é arquiteta apaixonada por arte e defende o conceito de arquitetura wellness, um perfil de projeto totalmente voltado ao entendimento do estilo de vida, das necessidades e dos anseios dos clientes do escritório. Ela é proprietária de um dos maiores e mais influentes escritórios de Curitiba, com projetos em várias cidades do país. É com grande prazer que eu converso agora com a arquiteta Elaine Zanon. Elaine, que alegria ter você aqui. Uma das grandes inspirações do nosso mercado, 40 anos de trajetória. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Melissa, é um prazer, gratidão, uma amiga, né? Tanto tempo junto. Já era para eu ter vindo, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando com você sobre arquitetura. Estou à sua disposição. Muito bom. Então, vamos começar falando. Vamos. 40 anos de trajetória, né? É um marco emblemático. Sim. E tanta coisa mudou de lá para cá. Conta um pouquinho de como quando que você decidiu que o destino ia te levar para a arquitetura? Então, Melissa, você sabe que eu sempre desenhei muito à mão, né? Até hoje? Até hoje. Até hoje eu desenho à mão. Então, minha mãe fala, eu desenhava nas paredes, eu desenhava, as minhas bonecas eram todas riscadas, não sei o que rolava. E eu lembro que, acho que com uns 8, 9 anos, eu desenhei a fachada da minha casa, onde eu morava. Então, assim, parece que eu nasci mesmo para ser arquiteta, né? Então, eu sempre tive isso em mente. E aí, quando eu fiz arquitetura, tinha prévia, né, na época. E aí, até passei com 16 anos, foi bem bacana, porque eu era... Super precoce. Isso, eu faço aniversário em fevereiro, então eu entrei um pouquinho mais cedo, então eu entrei nova ali na arquitetura, né? E aí eu me achei, né? Tive dificuldades também, porque quando eu entrei na faculdade, como eu desenhava à mão, eu tinha, né, como, assim, era um desafio desenhar com esquadros, né? Até, acho que sempre tem alguma história, o professor que falou, não é o teu lugar, vai para Belas Artes. Então eu fiquei na dúvida, porque eu tinha dificuldade de desenhar, assim, geometria descritiva e tudo. Mas, sabe, na hora que ele falou, eu pensei, e aí eu falei, não, vou insistir. E aí deu certo, deu boa. E ainda bem que você não ouviu esse professor. Isso. Elaine, assim, ele virou talvez amigo, até por você ter entrado, né, muito cedo na faculdade e ter um olhar muito inquieto, você já saiu da faculdade ditando tendências, né? Sim. Que a gente comenta que o primeiro Instagram impresso foi a Elaine que trouxe, junto com o Viver Bem da Gazeta. Isso. É uma história linda, né? E que eu tenho muito orgulho, porque já estudante, eu conheci a Nereide, que era a redatora, e ela me fez esse convite para eu responder cartas, né? Então as pessoas escreviam para a Gazeta, olha, eu tenho um ambiente e eu queria fazer um projeto, e eu fazia, Melissa, assim, tipo... Eu era estudante, eu já estagiava. Isso foi antes de se formar? Nossa. Tanto que eu só colocava interiores, porque ainda, né, não estava formada, não podia colocar casas, né? Sim. E eu gostava de desenhar à mão, então eu fazia a perspectiva assim, bem no vegetal, com nanquim, com sombras. Era um desenho muito bonito, né? E aí eu fui publicando, e por 10 anos eu fiz essa publicação. Todo domingo saía um projeto. E então até na época assim era, né, diferente, porque a arquitetura naquela época era muito mais elitizada. Então assim, como assim publicar na Gazeta, no jornal?
A arquitetura não pode. Então, você trouxe um acesso à arquitetura Isso. que até então poucas pessoas tinham. É. Democratizou Perfeito. a arquitetura. Perfeito. Eu tinha essa visão, que a arquitetura é para todos. E aí, assim, com o tempo, né? Aí acabou mesmo um dia conversando que a Nereida falou, Elaine, foi o primeiro Instagram, porque hoje, né, a maior, né, todos os arquitetos, imagina, publicam no jornal, né, no celular, na internet, e Instagram e tudo. E então, assim, eu achei que foi bacana, né, ter iniciado isso tanto tempo atrás, né. E aí, né, Melissa, eu sou aquário, em ascendência em aquário, então eu sou assim totalmente super futurista. Isso. Então eu acho assim que é bacana, assim, eu tenho isso assim como uma missão mesmo, assim. E falando de trajetória ali, se você ainda estava na faculdade, do primeiro Instagram impresso até hoje, aonde a arquitetura mudou muito, e a gente tem falado inclusive de algo que eu quero que você comente com a gente, a arquitetura wellness, de lá para cá, o que mudou? Como os avanços que a arquitetura fez no teu olhar? Sim, então assim, como eu comentei com você, são muitos anos, né, mais de 600 casas, a gente faz muito interiores de apartamentos, corporativos, prédios agora, né, edifícios. Então, assim, a gente eu fui tentando, né, colocar essa missão sempre em prol da arquitetura wellness, né, que é a arquitetura do bem-estar. Então, eu fui me aprimorando sempre nesse tema, né. Participei de vários congressos, até da felicidade com o Gustavo Arnes, né, e eu fui sempre me aprofundando. E aí eu fui entendendo que as pessoas na arquitetura, assim, quando eu falo de arquitetura wellness, é uma arquitetura que sai um pouco só da funcionalidade, né? Ela entra no emocional, né? De você estar bem dentro daquele espaço. Sim. E aí com isso eu fui me aprimorando, conversando sempre na hora de fazer um briefing, entendendo qual é a cultura daquele cliente, o que ele quer viver na casa, a experiência. Então, tudo isso, hoje você estar dentro do ambiente, te faz ser mais feliz, né? Um visual de um verde, né? É você ter, assim, claro, a natureza, o ar que você respira, a ventilação cruzada. Então, assim, são vários elementos que impactam. Então, assim, é isso, é ir atrás de experiências, né, para que o cliente se sinta na casa dele, com a característica dele. Sim. Não só para receber os amigos, né, é ele estar bem fazendo aquilo que ele gosta na casa, né, isso tem aí E para isso, né, ele precisa entender a essência do cliente. Trabalhar muito bem com isso, dar mais importância a isso. E o arquiteto entender isso, que a nossa missão é realizar o sonho do cliente, não só o meu sonho. Então, por isso, quando às vezes tem alguns arquitetos que fazem o som, o estilo, eu entendo, né? É uma opção. Eu tenho isso, eu faço casas modernas maravilhosas, assim, que eu gosto, né? Maravilhosas, mas eu faço casas clássicas também, porque eu tenho muitos clientes que gostam de casa clássica. E eu não tenho isso, não, eu só faço um estilo. Eu entendo que a cultura do curitibano, né, a nossos antepassados, né, a maioria é europeu. Sim. Então isso às vezes fica marcado na pessoa. E clientes jovens, porque eu tenho, né, a maioria dos meus clientes são jovens, e eu amo isso, né? E tem clientes jovens que querem uma casa mais clássica, e tudo bem, eu faço uma casa clássica astral, feliz, iluminada. Então é uma missão mesmo da gente realizar sonhos. Entender. Isso, né? entender. E aí, aquilo que a gente estava conversando, vocês participam, né? A Arquitetare tem uma tradição de participar muito de mostras de decoração. Sim. E aí, ali, o cliente são vocês. E aí, vocês conseguem mostrar, né? Porque entendendo a essência de todos os clientes, tendo essa versatilidade de entregar para o cliente a realização do sonho dele, isso não quer dizer que vocês não têm o estilo que se conecta com vocês. Perfeito, Melissa, isso mesmo. Até todo ano a gente fala, não, agora não vou mais participar de mostras. Daí no outro ano, mas
Só mais uma. Mais uma. Porque justamente isso que você falou, né? A gente faz aquilo que a gente gosta, né? Então, toda amostra que tem ali o escritório, você entra até as pessoas, né, da arquitetária, é o escritório, tem uma identidade. E o cliente que nos procura é muito legal, porque ele já vem com essa afinidade, então é ótimo. E esse ano especial, né, que a gente fez ali a Casa Cor, então era um espaço que a gente fez arquitetura também, não só interiores, né? Era um espaço embaixo de árvores, né? Então a gente fez um vidro, foi um spa, vidro e pedra. Né? Não, vidro, pedra, efeitos de luz e sombra. Então é assim um ambiente, né, de bem-estar, né? Todo mundo que entrava lá. Isso quer dizer, todas as vezes, né, que eu fui, e eu quase moro nas mostras de decoração, sim, quando elas acontecem, vira minha segunda casa, né? Eu sempre passava pelo ambiente de vocês ali, que era o primeiro, sempre tinha gente à vontade, isso, gente sentado, interagindo com o ambiente, queriam ficar ali. Isso. É aquela arquitetura que é mesmo uma experiência, né? Uhum. É você olhar, entrar no ambiente, olhar tudo aquilo e se sentir acolhido, né, por aquele espaço. Sim. Isso é arquitetura wellness. Arquitetura wellness. Laine, 36 anos de arquitetária, 30 anos de uma extremamente bem-sucedida sociedade. Sim. Tua e da Cláudia, que realmente a gente nota o quanto vocês se complementam, né? E essa trajetória de já 3 décadas juntas. Sim. Muita gente deve te perguntar, desafios de uma sociedade. Nossa, Cláudia né, até difícil falar, é uma amiga, uma irmã e também, né, uma sócia. Sim. Então a gente sempre teve uma afinidade muito grande de conceitos, de projeto e também de um entendimento de uma com a outra, né? Então assim as pessoas perguntam como que dá certo. Eu sempre falo assim, sociedades é bom sempre você pegar assim uma sócia que seja diferente de você. O complemento. Né? Então eu sou ali das viagens, assim, a Cláudia é também criativa, mas ela também tem um pé no chão, então ela faz acontecer, então Às vezes ela puxa a aquariana. Isso! E ela, além dela ser, né, assim, da execução, assim, de colocar em prática, ela também é muito criativa. E a gente trabalha tanto tempo junto que, às vezes, tem um projeto que eu faço o conceito, ela faz, quando eu olho, eu acho que fui eu que fiz, ela acha que foi ela que fez, e aí é a mesma coisa, sabe? Já se funde, isso, né? As coisas chegam no momento que elas começam até a se confundir. E daí já na arquitetura tem a Márcia, que também está há 25 anos, que eu chamo ela da ninja. Também a gente trabalha tanto tempo junto, né? E mais na parte dos projetos de arquitetura, que também, né? Ela é criativa, técnica, e ainda eu brinco, um dia eu vou pegar um erro dela. E ela é suave e também muito criativa, então a gente também tem essa complementação, né? Eu faço, às vezes, né, os croquis, ela desenvolve, às vezes ela faz o croquis, a gente conversa, então eu só agradeço, Melissa, porque, né, nós somos em 5 sócias, né? Então tem a Vivian também, que é do Interiores, que também está há mais de 20 anos, é super detalhista, todo mundo reconhece isso. Pragmática, ela é a pragmática, assim, e que vai, né? Ela mantém. Tem a Andréia Gonzaga, que também me auxilia muito na parte técnica da arquitetura. E para finalizar tem a Juliana, né, que eu acho que você deve conhecer. Sim, a Juliana, que coordena toda a parte de execução, né, do escritório, porque a gente faz a arquitetura, né, é como se fosse 3 escritórios. Um escritório de arquitetura, um escritório de interiores e um escritório que executa interiores. E ela coordena esse setor. E ela é que fica na linha de frente, né, com os fornecedores, a escolha dos fornecedores, a execução em si, ela fica na ponte com o cliente também, para entregar essa experiência pronta, né?
Então, ela tem eu sempre falo uma inteligência emocional altíssima. E daí, lidar com pessoas exige que a gente aprimore muito, né? Sim. E ela gosta do desafio, ela é leve, suave. E aí tem toda a equipe, né? São quase 30 pessoas. É uma galera muito especial. É uma grande dúvida, né? Que o mercado, de forma geral, tem muita curiosidade de saber do escritório de vocês. Um escritório extremamente consolidado, são mais de 3 décadas, aonde vocês são muito conhecidas, né? O mercado reconhece muito vocês como um escritório que tem processos muito definidos, tem uma organização muito, que em alguns momentos chega até a ser impressionante, como tudo é muito orquestrado de uma forma muito produtiva e muito organizada. Eu acho que essa divisão que a gente fez, né, de setores no escritório muito bem estabelecidos, né? Então tem, como eu disse, o núcleo de arquitetura, o núcleo de interiores e execução. Então o cliente ele entra pela arquitetura, passa para o interiores, daí vai para a execução. A gente não constrói, no caso, as casas, né? E tem os apartamentos que já entram no interiores e vai para a execução. Então são grupos, eu falo muito de um time, né? Então tem o goleiro que defende, tem a defesa, o meio de campo e o gol. Eu brinco assim, que eu sou a técnica, né? A Cláudia também, a super técnica, mas eu faço o gol também, né? De acertar. Mas a bola tem que vir no meu pé para eu fazer o gol. Sim. Então, assim, foi uma decisão lá atrás de eu entender que o mercado... Às vezes o cliente chegava, o arquiteto... Porque às vezes o arquiteto que trabalha menor, que ele é o criador, que detalha, o que executa, o que acompanha, às vezes ele não consegue. E como a gente tinha um número de projetos, então eu acabei optando em aumentar a equipe, né? E daí setorizar e ter as sócias, né? Então isso foi um processo. Até porque aí antigamente, né, era Elaine Zanon, depois ficou Elaine Zanon e Cláudia Machado, aí Arquitetare, e Arquitetare aí nos últimos anos eu estou enfatizando mais, porque Arquitetare que é a somatória daí dessa de equipe, todos esses, né, talentos. Isso. Fantástico, realmente é tudo muito orquestrado, né, Elaine? E elas se sentem também, né, participativa. A arquitetura, eu falo assim, o arquiteto ele lida muito com criação. E até num aspecto psicológico da arquitetura, tem assim um lado muito do ego, né? Então, às vezes, meu projeto, teu projeto. Que toda atividade criativa tem. Isso. E aí teve uma hora que eu falei, gente, desencana, né? Arquitetária de todas, né? Então não fica assim, esse projeto fica de todo mundo. Então criou-se essa empresa, né? Onde todas se sentem participativas e eu fico, né, muito feliz, porque foi só um crescimento, né? E falando de projetos, 600 casas, pelo menos. Uma média de 2.000 projetos de interiores para mais nessa trajetória. Elaine, eu queria entender um pouco como você vê o perfil de projeto da Arquitetare. E dentro do que você lembre desses muitos projetos, quais foram os mais emblemáticos para você? Então, os mais emblemáticos, tem história. Tem história. Eu tenho assim um projeto que a gente está desenvolvendo muito as casas-clubes, né? Então a gente está entendendo que tem algumas famílias estão ficando mais em casa. Não só por causa da pandemia, mas antes, e a pandemia deixou um pouco mais evidente. Se iniciou ali esse movimento. Então, como a gente tem os clientes mais jovens, então assim, eu pego muito clientes assim que estão formando a família. E aí eles querem que a família fique em casa, né? Tem essa relação. Então, as casas-clubes, elas têm assim, muitas opções, né? A piscina, o espaço gourmet integrado, a cozinha,
piscina interna, piscina externa, aquilo que eu te falei do boliche, o fitness dentro da casa. Então, assim, tudo isso está fazendo com que as pessoas se dediquem mais a ser felizes dentro da casa, não só ir para o quarto, né? A televisão hoje... Não é uma casa dormitório. Isso, a televisão hoje, né, se assiste muito pouco. Até eu falo, antigamente as pessoas ficavam ao redor da TV. Hoje elas ficam ao redor da comida. Então, assim, as casas assim emblemáticas são essas casas que eu faço mais clube. Até porque teve uma das casas que na pandemia, né, a gente fez uma publicação e passou de quase 1 milhão de visualizações. E era uma casa clube. E aí eu entendi, a gente começou a fazer projetos em outros lugares do Brasil, o quanto esse tema era escasso, né, assim. E o fato também de a gente fazer arquitetura e interiores acaba sendo um diferencial, porque tem alguns escritórios que se focam mais na arquitetura, tem alguns que focam mais no interiores, e como a gente atua, né, fortemente nesses dois, e aí na execução, então a gente acaba conseguindo, desde o projeto, né, Melissa, já pensar até onde está o quadro na parede, desde a arquitetura, né. E, então esses são os projetos que eu gosto, né, os mais emblemáticos. Quando você consegue unir as duas coisas, desde do momento do terreno até o último quadro colocado na parede. E essas casas normalmente são às vezes em áreas maiores, né? Então, assim, às vezes em chácaras, às vezes também em condomínios de altíssimo padrão. Uhum. Então, áreas que têm espaço. Então, a natureza entra, né? Fazendas também a gente tem feito bastante. Então, você tem o visual do externo. Então, isso deixa, assim, a arquitetura muito mais... Você entender que a arquitetura tem que só abraçar, né? E que a natureza é que tem que entrar. Então, essas casas... E tem um projeto também que eu gosto, que a gente foi contratada para fazer, que eu acho que saiu assim, que a gente fez um vertiport, que é bem legal. Acho que as pessoas ainda nem... Não é todo mundo que conhece o eVTOL, que é um drone já tripulado, né, que já está rolando no mundo. Sim. Até a Embraer já está desenvolvendo. E a gente fez um projeto para Curitiba, que foi uma empresa chinesa que nos contratou para fazer um conceito. Então foi muito legal, porque não existia quase muito vertiports no mundo, e a gente criou um projeto bem bacana. Depois eu mando para você. Para a gente conseguir compartilhar aqui, né? A gente entregou para o Greca, foi muito legal. Que bacana. Uhum. Não, e vocês não se atêm a uma linha específica, né? Sim. Quer dizer, quando você vem com um desafio desse... Né? E Elaine, falando em desafios como esse, onde você precisa entender do zero a necessidade do teu cliente, como é a metodologia de vocês para conseguir captar essa essência? O que realmente ele precisa e que às vezes nem ele sabe? E isso é muito, muito bacana essa pergunta, porque é um briefing, né? É você entender muito bem, fazer um briefing bem feito. E aí, Melissa, vai também um pouco da intuição, eu acredito muito na intuição. Então, quando eu estou conversando com o cliente, eu vejo tudo nele. Eu percebo, pergunto a profissão, o que ele gosta de fazer, que tipo de esporte, se ele faz, se ele recebe, se ele não recebe, o que ele gostava de fazer quando era criança. Ainda eu brinco assim, não é uma terapia, mas é como se fosse. Eu preciso entender bem. E cada detalhe importa, né? Até aquele cliente que nem fala muito, eu consigo entender, entendeu? Eu consigo extrair. Entendeu? Mas é bacana, eu acho que isso é muitos anos, né? Então, assim, a gente também acaba tendo experiência. E isso, entendendo assim, cada vez mais de pessoas, né? E até para complementar também, não sei se só os mais emblemáticos, eu comecei também a fazer prédios na praia. E eu até, como eu faço muito mais casas e apartamentos, o prédio em praia é uma realização. Eu amo fazer. Fiz um em Guaratuba que ficou bem emblemático também, ficou até hoje, é um dos prédios mais, assim, reconhecidos. Já estou fazendo mais 2 prédios em Guaratuba, agora eu estou fazendo prédios em Camboriú.
Então, esse prédios em mar, fazer projetos na praia, eu tô amando, né, fazer, porque eu gosto de praia. Daí você junta tudo, né? Você junta arquitetura, todos os amores. Aí dá boa. Elaine, falando um pouco mais dessa questão de você captar a essência e o briefing do cliente, agora para a mostra da Artefato 2024, né, para desse ano que inaugurou, tem 3 meses, vocês homenagearam a Zilda. Né? E eu sei que foi todo um processo de entender a trajetória dela, né? E eu vi que realmente o ambiente ficou muito... Ela se emocionou muito, né? Sim, ela comentou comigo, ela esteve aqui, foi uma das nossas últimas entrevistas, e ela comentou muito o quanto foi especial para ela esse momento. Para a gente trazer ainda mais um pouco dessa questão do briefing. Isso, até para a Zilda também uma super amiga, né, espiritualizada, a gente sempre conversando sobre isso, e ela tem a arte, né, então esse envolvimento com a arte nos une, né, e nos aproxima, e esse ambiente até para ela foi um reconhecimento por todo o trabalho que ela faz, né, na arte aqui, né, em Curitiba, no Paraná. E foi uma delícia fazer, né? Porque a gente também conversou um pouco para entender qual é a trajetória dela, a gente colocou, né, muitas peças pessoais dela no ambiente, os quadros, os artistas que ela tem, né, muita ligação. André Mendes fez um painel lindo para ela, né, em homenagem a ela. E então, assim, foi uma delícia. Por isso que eu digo, mostra, eu realmente adoro fazer, porque sempre é uma realização. Né, a gente se diverte fazendo mostra. Sim. Ela inclusive comentou que vai fazer até o final do ano o lançamento do livro de 40 anos. Sim. E aí quando ela mencionou o quanto esse ano foi especial para ela mencionou o ambiente de vocês, que ficou maravilhoso. Parabéns. Que bom que você gostou. Elaine, falando das casas clube, né, desses projetos todos que você mencionou, a gente entende que é para um público muito específico. Né? É um público que ele é muito elitizado, é um público muito conectado com as novidades. Eu não gosto muito de falar em tendências, mas realmente com as atualidades do mercado, é um público que é muito desafiador você realmente fazer o atendimento. Quando a gente traz isso para o mercado, para você conseguir ter uma entrega primorosa num projeto como esse que você mencionou, de quase 2.000 metros quadrados, um olhar muito fino em cima da exigência de entrega de cada fornecedor, porque acaba sendo uma grande orquestra. Né? E a responsabilidade é de vocês. Sim. Então, hoje, como que você vê o preparo do nosso mercado para fazer esse atendimento e essa entrega para esse público? E o que um fornecedor precisa ter e cumprir para ser merecedor de estar no quadro de fornecedores da Arquitetária? Que bacana essa pergunta. Você sabe, Melissa, que é tanto, né, a gente conhece tantos, né, fornecedores, e a gente até às vezes gostaria de trabalhar com todos, né, porque cada um tem uma particularidade. Mas assim, a gente tem realmente um critério, e isso até é coordenado pela Juliana, porque ela que faz né, ela é o maestro. Então, assim, a gente até faz uma reunião anual, até a gente faz lá em casa, tem um espaço gourmet, onde a gente reúne alguns fornecedores, e a gente sempre fala as mesmas coisas, mas é importante, porque às vezes tem fornecedores novos e tudo. Então, realmente precisa ser eficiente, né? Então, assim, a eficiência. Claro que tem que ter, assim, porque às vezes uma execução de uma casa ou de um apartamento tem muitos detalhes, né? E a gente é um dos escritórios que mais detalham, mas às vezes tem um detalhe ou outro que precisa aprimorar. Então, a eficiência na solução de desafios, de problemas, não gosto muito de usar a palavra problemas, né? Sempre desafios. Desafios. Isso. Então, na solução desses desafios é que a gente conhece a agilidade do fornecedor. Às vezes tem algum fornecedor que quando há alguma questão, ele mas isso... Espana. Espana. Perfeito, Melissa. Aquele que espana uma vez só, né? Porque daí então tá, né? Então, esse entendimento, né, de entender, não, deu alguma questão, vamos resolver.
E agora, claro, graças a Deus, a gente tem uma equipe boa. Só que, claro, às vezes a gente se acostuma um pouco com os mesmos fornecedores. Então, a gente também tem que, às vezes, né, dar uma mexida. Mas realmente a eficiência. Todos os fornecedores sabem também que, às vezes, quando a gente vai fazer uns orçamentos, a gente gosta, né? O cliente pede e a gente também gosta de fazer não é uma concorrência, mas a gente precisa de 2, 3 orçamentos, então eles sabem que existem esses orçamentos. Então, sim, claro que o preço não é, às vezes, só o que define. Porque às vezes a gente explica para o cliente, olha, ele tem esse preço, mas ele tem um produto diferenciado. E aí o cliente entende isso, né? Então, o preço, ele tem que ser honesto em relação ao que ele oferece, né? E quando a gente fala, Elaine, não, às vezes o diferencial não é nem só o produto, porque o fornecedor que ele está acostumado a atender o público de alto padrão, já se presume que ele tenha um excelente produto, né? Quando a gente fala de diferenciais, às vezes, além do produto, tem a experiência de atendimento. Perfeito. Que esse cliente busca, né? Um cliente que realmente é o que já diz, né, com muita clareza o Ferreirinha. O paladar não retrocede. Sim. Então, esse cliente que está muito acostumado com o que há de melhor no mercado, em termos de produto e de experiência de atendimento, realmente a régua dele é muito alta, né? E esse fornecedor precisa se adaptar a isso. Então, às vezes, o diferencial acaba sendo muito a experiência de atendimento. Isso faz sentido? Faz. Hoje em dia as pessoas estão muito mais, assim, verdadeiras também. Ele sente, né, o cliente e a gente também na hora da escolha, e até o próprio cliente, quem está sendo verdadeiro ou não. Então, assim, aquele fornecedor ou aquele que também é muito vendedor, demais vendedor. Agressivo. A pessoa nota. Então, quanto mais verdade ele tiver ali na hora da explicação, mais solução, mais vantagens ele vai ter, né? Quando você fala de verdade, acaba sendo muito o embasamento do produto. É isso, é o conhecimento do produto. O conhecimento e às vezes também, Melissa, até, por exemplo, prazos. Por exemplo, o fornecedor, não, eu faço, mas eu preciso de um prazo. Não, eu faço, depois não faz. Não é uma verdade. Ele tem que ser verdadeiro até nisso. Olha, eu vou fazer, mas eu não vou poder fazer nesse prazo. Sim. Às vezes, quando eu fecho lá acompanhamento com o cliente, mas eu queria fazer esse apartamento em 6 meses. Eu falo, olha, vai depender dos fornecedores, né? Sim. Eu não posso me comprometer com o fornecedor, claro. Eu tenho que explicar. Já deixei de fechar projeto, porque o cliente quer pressa, e às vezes a gente poderia falar, não, eu faço. Aí depois que está fechado, não faz e fala que... Mas a gente não é assim, então a gente gosta de ser verdadeira. Não, olha, o prazo é esse. Então o fornecedor tem que ter essa verdade, explicar o prazo, se acontece alguma questão, explicar, né? Olha, deu um problema, né, no transporte, vai atrasar. Então tudo que é falado antes, né, tudo que é explicado antes, nossa, Elaine, já que você entrou nisso, eu vou te fazer uma pergunta que é uma informação que eu trago muito dos meus treinamentos para as equipes de venda. Certo. E quero saber se realmente faz sentido ou não. Quando um produto vai atrasar, quando algum imprevisto acontece, o que eu sempre defendo é que é muito delicado você dar essa notícia para o profissional ou para o cliente via WhatsApp. É o momento onde você pega o telefone, liga e resolve. É a hora que você tem que pegar o telefone e resolve. Não consegui que o arquiteto atenda, manda uma mensagem. Preciso conversar contigo referente ao projeto do cliente tal. O arquiteto já vai entender, sim, ele te retorna, mas o telefone ele passa calor. Sim. Isso faz sentido? Faz. Tem horas, às vezes, que até pessoalmente, ou até por WhatsApp, conversar. Então, isso, e sempre antes, né? Se você está prevendo, já fala antes. Sim. Né? Porque daí as pessoas entendem quando é falado antes. A sinceridade. Sim, e a objetividade. É normal, eu até explico para os clientes. Olha, atrasos acontecem. Nossa, tantas opções que acontecem de atraso. Então, o cliente entende. Agora, depois, quando ele começa, por exemplo, a mentir, ou tem o prazo,
aí mente, acha que está enrolando. Isso é péssimo, né? Isso não é bom para ninguém, nem para o arquiteto, muito menos para o cliente. Então fala a verdade, olha, atrasou. Às vezes tem lá uma empresa maravilhosa, meu Deus, assim, atrasou, ficou sem a cadeira lá para a festa, daí empresta uma outra cadeira. Que traga soluções. Sim, ou veio com um problema de fábrica, né? Cria uma expectativa, olha, mas aconteceu. Vamos resolver. Tudo quando você fala, vamos resolver, tudo dá certo. Né? O problema é que às vezes a pessoa fica assim querendo, né, inventar. Enrolar. Hoje em dia não temos espaço mais para enrolação. Não dá para ter amadorismo, né? Não dá para ter amadorismo. Eu digo que nessa relação com o perfil de cliente que vocês atendem, a perfeição não é negociável. Então, sim, podem haver erros, mas eu tenho um empresário que eu atendo há bastante tempo e que ele diz assim, se você não quer ter problema, é só você não comprar o terreno e não começar a construir. Então, vão haver imprevistos. Sabe que eu comento com o cliente, eles morrem de rir, né? Às vezes chega o cliente e diz, então eu vou construir, né? Estou feliz. Aí eu, esse, né? E o cliente chega, eu vou construir. Vou me incomodar. Aí eu olho assim, falei, cara, você vai se incomodar. Mas desconstrói essa frase. Mas então, o importante vamos é você começar ter de novo. Pessoas ao redor que te ajudem a resolver. Sim. Imprevistos acontecem numa orquestra tão grande. Claro, são muitos itens. E com quantas pessoas envolvidas, né, Elaine? Sim. Então, vou desmistificar isso, é maravilhoso. E aí, assim, né, claro, falando aí pelo escritório, ou até né, a gente prima muito pela qualidade também de relacionamento, né? A gente já deixou de trabalhar com um fornecedor que trata mal uma empregada. São valores. Trata mal uma arquiteta do escritório, uma terceirizada, assim, que está acompanhando, trata mal. Não faz sentido hoje em dia a gente tratar mal uma pessoa. Então, né, você ter um bom atendimento com todos, independente se sou eu que estou falando, ou é uma arquiteta, ou se às vezes até uma estagiária, tem que tratar todos da mesma maneira. Né? A equipe precisa ser respeitada. E às vezes a gente percebe muito em alguns depoimentos de arquitetos, então eu sou o titular do escritório, eu mereço ter, não é que ele concorda que merece, mas a narrativa é eu mereço um tratamento, né? Não, a minha equipe toda merece, é o meu time. Estamos falando de pessoas, né? Certo. Independente da hierarquia dentro do escritório, a equipe toda merece ser tratada da mesma maneira. Tanto ao escritório, às vezes até a gente vê tratando mal uma empregada da casa. Da casa. Às vezes a pessoa, né, não tem... E aí a gente nota, né, o caráter da pessoa, né? Então, até essas análises, né, que você me perguntou no escritório, até isso a gente analisa também, né? E claro, né, às vezes, assim, sujou, limpou, né? Então... São coisas básicas. Básicas, né? Mas que, óbvio, como a gente estava falando, tem que ser dito. Então, já que estamos falando... Vamos trazer a realidade de uma forma direta. Isso. Aí todo mundo entende. Uniformizado, né? Fica tão bacana também, né? Construtoras também. Nossa, tem uma construtora que é um primor, assim, de obra, né? Às vezes eu vou na obra e falei, meu Deus, senhora, só falta você servir frutas no meio da obra, porque é uma obra limpa, né? Então, organizada. Então, dá gosto de você até ir na obra, né? Do que uma obra que a gente vai, assim, meu Deus. Né? A escada é uma escada que às vezes vai subir, tem dificuldade, né? Então, é detalhes, né? O cliente percebe esse tratamento. O cuidado. Né? É a minúcia. Às vezes é algo que você acha que vai passar desapercebido. Sim. Não passa. Porque a gente está falando de um cliente que está acostumado com tudo de melhor. Né? E é muito que a gente traz para os fornecedores assim, que é muito importante a gente ilustrar aqui. Porque às vezes eu escuto muito nos treinamentos, porque o arquiteto, ele não fideliza, é um desafio enorme, né? A gente realmente conseguir se conectar com o profissional. E quando eu escuto vocês, eu ouço um outro lado, que tudo que o arquiteto quer é um fornecedor que ele possa contar até debaixo d'água.
Então, fidelizar é fácil, desde que você faça o que precisa ser feito. Você sabe que tem um caso de um marceneiro que eu achei incrível, assim. Ele foi no escritório, ele queria que a gente fosse trabalhasse junto. Só que eu nem conhecia. Ele foi no escritório e queria fazer um projeto, uma casa comigo. Eu falei, nossa, que bacana. Fizemos o projeto. E aí, quando eu for perguntar, o que você tem? Eu tenho uma fábrica de móveis, tenho uma marcenaria. Eu falei, nossa, que bacana. E ele fez o projeto da casa, não executou. Mas eu conheci ele. Aí ele disse, eu queria te conhecer. E eu falei, cara, você merece. Você realmente E eu trabalho até hoje com ele, porque... E é um dos teus principais fornecedores. Sim, que bom. Querido Augusto, adoro. E eu tenho muito carinho por ele, né? Então, às vezes, a pessoa também, né, quer mesmo, faz... Dá você nota que realmente, né, ele queria muito. E também aquilo que até você falou, a gente também conhece o fornecedor quando a gente precisa dele. Né? Porque quando a gente não precisa, Melissa, todo mundo, né? Sim. Mas às vezes precisa. E aí aquele que aponta firme esse ganha 1000 pontos, né? Então é essa relação assim que conta. Porque eu falo também, né? Os clientes são maravilhosos, eles passam, mas a gente fica. Os fornecedores ficam, claro. O escritório fica. Né? E a experiência, o que importa é a experiência que nós demos para o cliente. Sim. Né? Isso falando aí da com recepção. Toda certeza. E ele, voltamos a dizer, tem uma expectativa altíssima. Sim. Quando ele contrata a Arquitetare, ele contrata uma grife. Então, existe um padrão mínimo de atendimento, que já é uma régua extremamente alta, mas que ele espera. Né? Então, o teu fornecedor ele precisa te ajudar a suprir essa expectativa, porque sozinhas vocês não têm como, como fazer. Não tem. Elaine, a gente não vive sem as construtoras, né? Porque é ela que executa a nossa obra, né? A gente, né, os prédios, e a gente não vive sem os fornecedores que fazem os interiores. E ali são quantos fornecedores, né? Então a gente não vive sem eles. E a gente também aí também tem a nossa contrapartida, né? É detalhar bem o projeto, explicar o projeto para o fornecedor. Se tiver dúvida também a gente tem que, né? Só que às vezes a gente detalha, Melissa, é assim, né? Um caderno. Aí eles ligam, não estou entendendo. Daí a gente fala, está na página tal, detalhe tal. O que é que você não entendeu? A gente se diverte. Mas e me conte uma coisa que atendendo também, né? Escutando muito o empresário, já que a gente está tendo um papo muito aberto, como em nenhuma das outras entrevistas eu tive, eu quero te perguntar isso. Uma dor que eu sinto no fornecedor, e eu queria entender como vocês veem isso, por causa dessa dinâmica acelerada do escritório, é a falta de retorno dos orçamentos. Então, às vezes eu mando o orçamento e eu não tenho mais uma devolutiva, né? E o que ele diz, às vezes eu não consigo ser mais assertivo no orçamento, eu não consigo modificar porque eu não tenho esse retorno. Tem muitos profissionais que têm dentro do escritório essa dinâmica de retornar, nem que seja para dizer, olha, vamos ficar para uma próxima, não foi dessa vez que a gente conseguiu trabalhar junto. Mas a dor muito do lojista, do consultor, é ficar com aquela informação no sistema em aberto e ficar no vácuo. Hoje, como a Arquitetare trabalha nesse sentido? Olha, um bom comentário. Aí pode até ser de reavaliar isso no escritório. Mas assim, o que eu sinto, né, e aí eu posso até checar melhor ali com a equipe, é que às vezes é tudo tão rápido, que daí de repente a gente orça, e aí elas, né, fazem as planilhas, e a gente também não tem a condição de conseguir ligar. Por exemplo, cada item tem 3 fornecedores. Não, é uma quantidade absurda. Aí a gente ligar, olha, esse preço deu tanto, esse deu tanto. A gente acaba pegando, monta a planilha, apresenta para o cliente. E se o fornecedor pergunta, daí você diz. Daí ele olha e de repente ele, né, negocia. Porque todas essas negociações a gente sempre pede para o cliente fazer com o fornecedor, né? A gente não fica né, fazendo isso. Vocês fazem uma triagem, selecionam e aí o cliente toma a decisão dele. Isso. Aí ele que faz as negociações. Só que às vezes a negociação vai com uma, talvez realmente eu vou até verificar se existe esse retorno, né? De dizer, olha, não fechou, ou por que não fechou.
Posso até, de repente... Para aprimorar o mercado. Claro, aprimorar, que às vezes é bacana também, porque eu posso auxiliá-lo, né? A dizer, olha, por que não fechou? Até tem um fornecedor que eu quero muito trabalhar. Para ele conseguir engrandecer o trabalho dele, melhorar o trabalho dele, né? Porque com o feedback do não fechei, por tal razão, o teu produto não me agradou, o valor está muito alto, você demorou muito para mandar o orçamento, a empresa consegue se aprimorar com esse feedback, né? Pode. Até eu tenho um fornecedor que, né, trabalhou ali na Casa Cor, eu quero muito trabalhar com ele, mas o preço dele é um absurdo. E aí eu converso com ele e falei, cara do céu, não sei o que fazer. E olha que são clientes, né, com condições, tudo, mas o teu preço não viabiliza. Aí eu falei, dá uma analisada aí internamente o que está acontecendo, né? Então, às vezes a gente dá esses feedbacks, mas não é em todos que, né? Então eu vou dar até uma verificada. Não, olha, já valeu o puxãozinho aí. Não, mas de jeito nenhum, é porque às vezes vocês fazem, mas a gente ouve isso muito deles. E Elaine, assim, dentro dessa enorme orquestra que vocês têm, agora a gente voltando a falar de bem-estar, voltando a falar de propósito e voltando a falar de conceito. 40 anos de trajetória. O que é arquitetura para você? Ai, é uma paixão, né? A arquitetura. É a minha vida, né? Eu tenho uma família, né? Claro, maravilhosa, que, né? Eu devo tudo a ela, a essa família que sempre como é que eu digo? É a família balão, né? É a família que quer que todo mundo voe, né? Então a gente tem isso, mas entendem esse amor pela arquitetura, né? E tudo que eu tenho é em relação à arquitetura. Eu vivo a arquitetura de manhã, de tarde, de noite, às vezes final de semana. E eu acho que quando a gente trabalha, né, com o que gosta, a gente não trabalha, a gente se realiza, né? Então a arquitetura para mim é vida. É vida. É vida. É wellness. Wellness. Até eu penso assim, eu falei, isso aí não está na hora, né, de diminuir, assim. Mas, não, vou diminuir, mas não diminuo. Não tem como. Quando a gente ama é muito difícil se desligar. Mas, é claro, eu tenho uma equipe maravilhosa, então também elas conseguem me dar também uma qualidade de vida, assim. Elas, né, como diz assim, eu não preciso mais ir tão atrás da bola, elas jogam a bola mais no meu pé, então facilita, né? Que é também muito tempo junto, esse treinamento, né? É uma harmonia. Harmonia. E olha, Melissa, é desafiadora, assim. Então eu agradeço muito a Deus, porque essa não é fácil mesmo, né? Para mim, ou até para elas. Então é uma troca, né? É molhar uma planta, né? O relacionamento. Você está eternamente entendendo o outro, né? Então é um exercício diário de empatia. Sim. São só mulheres? Não, a gente tem 2 homens. Mas no meio de tantas mulheres, né? Mas ele fica mais na parte administrativa, né? Um deles, ele que cuida do dinheiro lá. E tem também na parte da criação também ali, das imagens, né? A gente faz muitos vídeos, né? Hoje em dia a arquitetura tem isso, a gente é um pouco cineasta também, né? Porque a gente faz os vídeos e vê a música e vê o ângulo. Então a pessoa, quando vê um projeto, ela vê um filme, né? Sim. Então essa direção de cineasta, assim, eu tô amando. E Elaine, assim, pra gente, bom, é arquiteta, né? Acaba sendo um pouco psicóloga, um pouco cineasta, né? Um pouco artista. A gente vê que a arquitetura é uma profissão muito dinâmica e muito multifacetada, porque para entregar um bom projeto, hoje o mercado exige de vocês múltiplos talentos. Múltiplos. E ainda agora com toda essa inteligência, né, que está entrando, inteligência artificial, eu falei, meu Deus, assim, né, as arquitetas novas, assim, vão ter que também se reinventar, né, porque é tanta coisa uma reinvenção constante que está acontecendo. Do Instagram impresso até os dias de hoje. Agora com a inteligência artificial, você imagina que eu faço um croquis, e aí eu desenvolvo, aí se eu quiser, eu tiro uma foto do meu croquis, e ele transforma já em imagem. Mas cada vez mais a gente tem dito que o diferencial acaba sendo muito além, claro, o projeto também, mas ele vai muito além do projeto, né? Porque o projeto hoje, a máquina reproduz muita coisa.
Agora, o raciocínio, né? O atendimento, a humanização, né? Isso a máquina não substitui. Então é um novo olhar mesmo, é um reinventar a arquitetura e utilizar a inteligência artificial para o que, exatamente, para poupar tempo do que pode se poupar e se dedicar ao que a máquina não pode fazer. Que é justamente essas relações, né? E a gente poder ter tempo de entender a cultura e o sonho e realizar. Daí a gente tem mais tempo. Elaine, para a gente finalizar, Elaine Zanon, 40 anos de trajetória, não canso de dizer, porque é um marco histórico, né? E realmente deve ser algo que te traz muito orgulho. Sim. Alguma coisa que você ainda não realizou profissionalmente ou que você gostaria de realizar? Nossa, que pergunta! Você sabe que um dos meus sonhos era fazer projetos de prédios, né? E na praia. E como nesses últimos anos eu estou fazendo, puxa, o que eu ainda não fiz? Nossa, Melissa. O já ser realizada também é maravilhoso. Não, o que eu quero é trabalhar muito tempo, fazendo muitos projetos. E encantando a vida de muitas pessoas. Isso, e é legal porque na hora que a gente mostra o projeto, a gente emociona, né? Eu acho que é isso que faz parte, né? E a gente sempre fala que o nosso, né, qual que é o projeto que te encanta? É o próximo que a gente vai fazer, né? É sempre o próximo. Porque todos eles trazem um desafio enorme. Trazem. Até nas casas, às vezes, maiores, às vezes até nas casas menores. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão saindo de casas grandes e indo casas menores. E o desafio mesmo, né? Porque ela quer ir para uma casa menor, mas ela quer ter todo o bem-estar e felicidade que ela tinha na casa maior, mas com mais praticidade. Então, a gente também tem esse entendimento, né? Elaine, foi incrível conversar com você. Né? Não podia ter tido um bate-papo com uma vibe melhor, né? Que bom. Foi muito bom para o cliente entender, né? O público em geral conseguir entender muito do perfil do escritório de vocês. Foi muito bom para os arquitetos que nos assistem conseguirem entender uma dinâmica de um escritório grande que funciona muito bem. Foi muito bom para os fornecedores do mercado conseguirem entender os critérios que um escritório que tem a envergadura que tem a envergadura que o teu escritório tem, usa na seleção dos seus fornecedores. Então o nosso bate-papo foi riquíssimo, bom, além de você ser uma pessoa que mora no meu coração e que eu admiro há muito tempo. Gratidão. Eu te desejo que você continue trabalhando por muito tempo, como diz você, com projetos cada vez mais diferentes, né? Como os que vocês costumam trazer, inovadores, que se conectem muito com o público de vocês e que a Arquitetária continue conseguindo trazer alegria e emoção para os seus clientes. Amém. De uma forma geral. Querida, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Ótimo. Gente, então é assim que eu termino esse bate-papo maravilhoso, repleto de carinho, de informações relevantes e de coisas boas com a Elaine Zanon, essa arquiteta super inspiradora. E na próxima edição a gente vai falar um pouco sobre arquitetura voltada para clínicas médicas, com a arquiteta especialista no assunto, Carolina Portes. Até lá!